Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas trigo, milho ou soja. Pessoal, vou dar uma olhadinha como é que ficou aí os gráficos no dia de ontem. Petróleo, pessoal, petróleo caiu forte, caiu 2,48%. Hoje já vem se recuperando um pouco dessa queda de ontem, subindo 0,88%. Petróleo que perdeu ali aquela região dos $77 e agora veio testar aqui a região dos 75. Mas a princípio, o mercado de petróleo aqui segue embolado com um olhar mais altista para o curto prazo. Olhando para o óleo de palma caiu ontem 2,68% e hoje estendendo as quedas, aí caindo 1,15%. Para o óleo de soja, a gente teve uma recuperação, no dia de ontem fechou basicamente no 0 a 0, subiu apenas 0,04% e hoje vem aí com uma queda de 0,65%. Para a soja, a mesma coisa, tivemos uma extensão no movimento de alta visto no dia anterior e ontem aí subiu 0,29%, mas hoje já cai 0,8%, entregando aí 10 cents por bushel. Ontem também chegou a negociar com uma queda de 10 cents, mas no final do pregão aí acabou se recuperando, né? E hoje já vem num tom mais negativo, soja que está tendo dificuldades em estabelecer preços mais altos. Farelo de soja subiu ontem também, do complexo da soja é a ponta mais forte no momento. Subiu ontem 1,46% e hoje tem uma queda um pouco mais tímida, de 0,54%, mas conseguiu já ganhar a média de 20 aqui e a princípio a primeira resistência que tem pela frente a superar seria na casa dos $371 por tonelada curta. O trigo também fez um movimento baixista, ontem caiu 1,69%, hoje continua nesse movimento de queda, caindo 1,18%. O trigo que chegou a estar trabalhando acima daquela região de resistência lá na casa dos $6 por bushel, não conseguiu ficar muito tempo lá por cima, caiu, testou novamente por baixo e agora vem a fazer um movimento de queda mais intenso. A princípio ainda temos essa linha vermelha aqui como um possível ponto onde o mercado pode parar, tá pessoal? Então seria na casa aí dos $5,75 por bushel no primeiro momento. Mas o trigo de fato ele vem muito embolado, né? Muito difícil. Parece que muita coisa acontece, mas no final das contas nada acontece, né? Tá no mesmo preço aí desde setembro de 2023. O milho ontem conseguiu se manter em alta, subiu pouco, mas subiu. E hoje já sente novamente aquela região de resistência nos 4,47 e vem deixando uma barra vendedora aí, né? Caindo 0,84%. Lembrando que tanto para trigo, milho e soja, os fundos vêm com uma posição bem vendida, né? Nessa parte do gráfico aqui a gente consegue ver isso, que a posição em azul aqui seria uma posição dos fundos e eles estão extremamente vendidos nas suas posições. Olhando para o dólar teve uma recuperação aqui no Brasil ontem, depois da reunião do Fed. Então às 4h30 da tarde a gente teve o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, falando algumas coisas sobre as perspectivas de corte de juros para frente, né? O mercado chegou a trabalhar caindo, mas depois as falas dele se recuperou e fechou com uma alta aí de 0,2%. Então o dólar fortalecido contra as principais moedas do mundo após o discurso do Jeremy Powell. Para as bolsas lá nos Estados Unidos, também sentiram muito esse discurso, bolsas que vinham trabalhando mais tranquila até então, acabaram aí fechando com uma queda mais expressiva. Tivemos S&P 500 fechando com uma queda de 1,63% e a Nasdaq com uma queda de 1,96%. Tem aqui um suporte um pouco mais abaixo para a Nasdaq e para o S&P também tem mais um espaço aí para realização. Aqui no Brasil a gente chegou a estar com uma alta de mais de 1,5% e acabamos fechando com uma alta de 0,55% depois que saíram esses comunicados lá do Jeremy Powell. E como é que ficou o mercado, né, pessoal, depois dessas falas dele? Então, basicamente aqui, para março, o mercado passou a acreditar que de fato não vai ter um corte de juros
na reunião de março. Então o mercado mudou aqui, foi para 64,5% dos players que acreditam que a taxa vai continuar entre 5,25 e 5,50 e 35,5% acreditam que vai haver um corte já em março. Porém, provavelmente isso aqui está descartado, tá, pessoal? Olhando para maio ainda as expectativas são de que haja sim um corte e esse corte seja de 0,25%, né? Então trazendo de 5,25 e 5,50 para 5 a 5,25. 61,4% acreditam que deva haver já esse corte em maio. Houve uma alteração bem grande aqui, né? A gente viu passar de 46% para 61% dos players que acreditam nesse corte. Por quê? Porque saiu daqui também dos que acreditavam que seria 4,75 a 5. Como não deve haver corte em março, quem estava acreditando em uma taxa de juros lá para maio em 4,75 acabou migrando para cá em 5 a 5,25. Então, a princípio, lá para maio, a gente deve realmente começar a ver os cortes de juros. É claro que, assim como foi condicionado na fala do Powell, vai depender da publicação de vários dados, a inflação ainda segue resiliente. Apesar de não estar subindo, ela também segue forte, né? Segue firme nos patamares onde está. E o mercado de trabalho lá segue muito aquecido também. Esse é outro ponto que chama a atenção. Então, essas ponderações feitas aí pelo Jerome Powell acabaram colocando um tom mais negativo para as bolsas. Por quê? Porque elas correm na frente. Então, elas já acreditavam em mais cortes para o ano e cortes começando logo em março, né? Quando você tira isso da frente, a bolsa ela tende a fazer uma reavaliação de como é que foi até agora, colocar então muito preço em cima das ações e elas tendem a realizar e se readequar à nova realidade. Vamos dar uma olhadinha agora como é que estão as bolsas lá na Ásia. Ásia Pacífico hoje, Xangai cai 0,64% e Hang Seng sobe 0,52%. China ainda segue complicada, né? E temos um destaque de alta para a Coreia do Sul, que sobe 1,82%. Na Europa, o dado do Jerome Powell ali já estava fechado no momento em que foi feita a reunião. Então a Europa ainda tem um pouco a reagir com relação a essa fala. E a gente vê hoje um Eurostoxx mais negativo, caindo 0,24%. E temos aí como líder das quedas a bolsa francesa, caindo 0,86%. Para os futuros, temos um dia de recuperação lá para os Estados Unidos, subindo 0,32% para o S&P após uma queda muito forte, né? E temos aí para a Nasdaq também uma alta de 0,6%, no mesmo sentido, caindo 2% e voltando hoje 0,6% no mercado de futuros. É claro que o mercado à vista só abre às 11h30 e é lá que a gente vai ter um dado mais apurado de como é que está o sentimento nos Estados Unidos. Mas a princípio, estão aí confiante voltando esse movimento de alta. Olhando para a parte de dólar, pessoal, o dólar está mais forte contra as principais moedas do mundo, sobe 0,42% no momento. E temos um dólar também mais forte contra moedas de países emergentes. Para a parte de commodities não agrícolas, a gente tem um minério de ferro caindo 0,36%. Tem a janela das 10 horas, que a gente tem que ver como é que ele vai abrir, mas fechou no noturno em 0,36% de queda. E o petróleo subindo 0,74%. Para a agenda hoje, pessoal, uma agenda interessante também. Lá na parte da Europa, a gente teve publicação da inflação da zona do euro e ele veio um pouco acima do que era esperado pelo mercado. Então isso aqui é negativo, tá? A gente viu lá que a expectativa era 3,2, veio 3,3 o anual. E a gente tem o anual também da zona do euro aqui, que era 2,7 de expectativa e veio 2,8. Então isso é um pouco negativo também para as bolsas lá na Europa. A gente vai ter também a decisão de taxa de juros no Reino Unido, às 9 horas da manhã. E a gente tem também o pronunciamento do Bailey, que é do governo do Banco Central Europeu, tá? Então às 9h30 da manhã a gente tem essa atualização. Olhando para os Estados Unidos, a gente vai ter pedidos contínuos por seguro-desemprego às 10h30 da manhã. Um dado super relevante que é o pedidos iniciais por seguro-desemprego. Então, se esse dado aqui ele vier acima da expectativa, o mercado tende a reagir de forma positiva. E se ele vier abaixo, tende a reagir de forma negativa, tá? Ampliando as quedas de ontem.
Também teremos às 11h45 da manhã o índice de confiança aí industrial. Se ele vier acima de 50, quer dizer que o mercado acredita numa expansão. Se ele vier abaixo de 50, acredita-se numa retração. Também teremos ao meio-dia o PMI industrial, só que medido por outro instituto, né, que é o ISM. E a perspectiva é que vem em 47,2 e é o mesmo caso. Se ele vier acima, indica expansão e abaixo, contração. Fora isso, pessoal, a gente tem... não temos mais nada aqui que possa mexer com a agenda no termo mais global, né? Então, os principais dados saem às 10h30 da manhã e ao meio-dia, tá certo? Grande abraço, nos vemos novamente amanhã.